pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre semelhança de figuras. Então vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês um resuminho. Nós temos que pensar que figuras semelhantes, elas são quando elas surgiram da ampliação ou da redução de uma outra figura. Se os lados correspondentes a essas duas figuras são proporcionais, ou os ângulos correspondentes também precisam ser proporcionais, tá? Então, nós temos essas três características aqui para serem figuras semelhantes. E aí, vamos começar a resolver alguns exemplos aqui. Eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Porque é falado muito na regra de 3 para resolver, ou também nós podemos resolver encontrando a constante de proporcionalidade. Então eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como nós resolvemos dessas duas formas. Vamos lá então? Vamos pensar aqui que nós temos esses dois retângulos. Aqui nós temos que a base mede 36 e aqui eu tenho uma medida que eu não conheço o valor. E essa figura aqui, menor, nós temos que aqui a altura é 8 e a base é 12. Elas são figuras semelhantes, então nós precisamos encontrar o valor de x aqui para que ele seja proporcional, então, a essas medidas aqui dessa outra figura. Nós podemos resolver pela famosa regra de 3, tá? E aí, vocês se lembram como que resolve a regra de 3? Eu vou deixar aqui na descrição um link, tá? Do vídeo sobre resolução de regra de 3. Se você ainda não assistiu, vai lá dar uma olhada, vale a pena conferir, tá? E aí, como que nós podemos então resolver utilizando a regra de 3? Para resolver utilizando a regra de 3, nós vamos montar a proporção, tá? Então, a gente sempre vai pensar na primeira figura e depois na segunda figura. Então, nós temos aqui a medida x para o 36, tá? Lembrando que eu devo seguir uma ordem. Se eu pego primeiro a altura e depois a base, quando eu sigo para essa outra figura, eu tenho que seguir da mesma forma que eu fiz nessa primeira. X está para 36, assim como 8 está para 12. 8 está para 12. E aí, como que nós resolvemos a regra de 3? É só a gente multiplicar cruzado, lembra? Então, nós vamos multiplicar aqui onde nós temos dois números, ó. Então, nós vamos fazer 8 vezes o 36 e depois, aqui a gente multiplica e depois a gente divide pelo número que a gente não usou, tá? Então, eu vou fazer 8 vezes 36, aqui, vou montar a minha conta aqui do lado, ó. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24, com mais 4, 28. Agora, eu vou dividir por 12. Então, nós vamos ter lá 288 dividido por 12. 2 dá para dividir por 12? Não. Então, nós vamos ter que pegar o 28. 28 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 28? 2 vezes. 2 vezes o 12 dá 24. E aí, aqui vai sobrar 4, certo? Agora, vamos abaixar o 8. Então, agora ficou 48. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 48? 4 vezes, né? 4 vezes o 12 dá 48. Para chegar no 48, nada. Então, nós encontramos aqui que essa medida do x, ele vai ser 24, tá? Então, x é igual a 24. E aí, uma outra forma da gente resolver essa questão aqui é utilizando a constante de proporcionalidade, que acredito que vocês já devem ter visto em muitos livros de matemática por aí falando nessa constante.
Deixa eu apagar aqui a lousa. Essas contas aqui. Para a gente poder encontrar essa constante. Então, nós temos lá, ó, a constante K, tá? Que é o coeficiente de proporcionalidade. Já entendi que eu tenho que comprar outro pincel, né? Porque essa daqui tá bem ruim já. Pessoal, como que eu faço para encontrar, então, essa constante de proporcionalidade? Aqui, nós vamos ter os lados proporcionais, né? Como é um retângulo, é fácil da gente observar que os lados proporcionais é esse para esse e esse para esse, certo? Então, na hora que eu pego lá o 36 e eu divido por 12, dividido por 12, a gente tem o 3, certo? Então, aqui, o que a gente tem? Que a constante K é igual a 3. Por quê? 3 vezes o 12, 36. Se eu quero encontrar aqui essa medida x, como a constante é 3 de proporcionalidade, significa aqui que os lados foram multiplicados por 3. 3 vezes 12, 36. Então, 8 vezes 3, 24. Certo? Conseguiram compreender? Coloquem aí nos comentários se vocês entenderam essa resolução. Vamos fazer esse daqui agora pela constante de proporcionalidade. Vamos achar o coeficiente aqui? Então, nós temos lá, ó. Nós temos 2 trapézios, certo? Nós precisamos encontrar aqui o coeficiente de proporcionalidade. Como que nós fazemos isso aqui? Nós temos que pegar os segmentos, os lados proporcionais, sempre pensando que os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, se eu pego, por exemplo, esse lado aqui AD, então aqui nesse próximo eu vou ter que pegar o A', D', certo? Então, nós temos lá que o segmento AD, a constante, o coeficiente de proporcionalidade vai ser o mesmo que A', D', né? Aqui. E fazemos essa divisão. Então, ou podemos também fazer de forma contrária, pegar do maior para o menor. Se a gente fazer aqui desse para esse, na hora que a gente faz a divisão, ele vai dar um número decimal. Agora, se eu pegar do 12 para o 4, observem que se a gente fazer essa divisão, ele vai dar um número inteiro, né? Então, não é mais fácil a gente inverter? Então, vamos inverter aqui, ó. Vamos primeiro pegar da figura maior para o menor. Então, A', D' e o AD. Então, aqui nós temos 12 e o AD 4. 12 dividido por 4 dá 3. Ah, isso aqui foi uma coincidência, hein? Pessoal, vamos utilizar aqui outro lado. Se eu pego aqui o C', D', C', D', então aqui eu vou pegar com o C e o D. Então, nós vamos ter 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá 3, ó. Então, observem que aqui, que a constante de proporcionalidade aqui, ele vai ser igual a 3. E aí, então, eu quero descobrir esse valor aqui. Se a constante aqui é 3, olha lá. Aqui foi feito 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Logo, esse x aqui vai ser 9 vezes 3, que dá 27. Ou nós podemos resolver também pela regra de 3. Como que a gente resolve pela regra de 3? Para resolver pela regra de 3, nós vamos ter que montar a proporção utilizando os lados correspondentes, tá? Então, nós podemos, por exemplo, utilizar aqui
4 e o 6. 4 e o 6 não, 4 com o 9, né? Porque nós vamos ter que utilizar os lados que a gente precisa. A gente precisa achar esse x aqui. Então, vou pegar o 4 com o 9, porque o 4 é o número menor aqui dessa figura. Então, 4 e 9. Então, eu peguei aqui e aqui. Nessa outra figura, a gente tem que seguir do mesmo jeito. 4 e 9, então 12 e o x. E aí, a gente vai resolver pela regra de 3, que é multiplicar aqui onde tem dois números e depois dividir pelo número que a gente não usou. Então, 9 vezes 12... 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. E agora a gente divide por 4. 108 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Vai faltar? Sobra 2. Abaixo 8. Agora ficou 28. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 28? 7 vezes. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada, tá? Então, das duas formas que a gente resolve, ela está correta. Aí vai de você decidir qual que você acha mais fácil e qual que você prefere utilizar. E aí, você conseguiu compreender? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você me dê um joinha e se inscreva no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!